Aproveitando esses versículos que nós lemos agora há pouco, isso daí era o que a gente queria falar hoje também, né? Ela disse que não desanimamos, né? Não desanimamos, apesar de que nosso homem exterior se corrompa dia a dia. Entretanto, nosso homem interior está se renovando dia a dia. É isso? E também no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Aí o irmão Ailton falou que precisamos ir para outra dimensão. A outra dimensão são as coisas que nós não vemos, porém são eternas, né? Então, nós, como homem natural, né, no campo físico, vivendo no mundo físico, nós só conseguimos atingir o sistema cartesiano, né, que é o XYZ. São no máximo tridimensões. Mas existem mais dimensões, não é? Por isso que nós precisamos do Espírito, porque Espírito nos leva a outra dimensão, a dimensão de Deus. Esta manhã, no começo da palavra, que os irmãos estão aqui, queria convidar todos nós a entrarmos numa outra dimensão, para nós entendermos do plano de Deus, porque se não pelo Espírito, se não é pelo Espírito, as coisas de Deus vão continuar sendo para nós mistérios, não é? Mistérios. Mas graças ao Senhor que esse mistério já foi revelado. Mas mesmo sendo revelado, você precisa do Espírito para entendê-la, porque o Espírito revela. Agora, se coisa está revelada, você usa sua mente, entendeu, mas não tem realidade. A única realidade é o Espírito, que nos leva para outra dimensão. O Espírito tem a morte, tem a ressurreição, não é? E tem a ascensão e tem a glorificação. E quando o Senhor Jesus foi glorificado, ele se tornou o Espírito que dá vida. Amém? Então, nossa dimensão é a dimensão de Deus. Precisamos aprender a sair da nossa própria esfera, né? Nossa XYZ, e olhar para a esfera de Deus. E quando saímos e colocamos-nos na outra dimensão, vemos tanta coisa, irmãos. Vemos até as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus! Ultimamente, os irmãos têm falado na conferência internacional de setembro, foi muito marcante, impactante, todas as palavras, mas principalmente as duas mensagens últimas, que é o mensagem 15 e 16. Se vocês tiverem tempo, voltem a ouvir, né? E mais ou menos eu queria traçar um pequeno resumo aqui, um esboço, junto com vocês, para a gente entender melhor essa economia de Deus. Amém? Para fortalecer nosso dia a dia, né? Tenham paciência comigo, tá? E perdoa se alguma coisa não sair certo. Amém? No Espírito está tudo certo, né? Amém. Aleluia. Então, a primeira coisa que Deus, né? Na eternidade passada, ele de repente resolveu criar esse universo que está em Gênesis 1, né? Aquele primeira criação de Deus. Deus criou os céus e a terra. E quando criou Deus os céus e a terra, com bilhões de itens desse universo, Deus quis colocar alguém ali para ajudá-lo a administrar tudo aquilo lá,
né? Então Deus escolheu o Lúcifer, né? Vocês lembram disso, né? Irmão Dom sempre nos fala dessa figura aí, e vocês podem ver isso em Ezequiel 28 e o Isaías 14, né? Esse camarada aí, esse sujeito, esse indivíduo, sem vergonha, né? Deus confiou e Deus criou ele de uma maneira especial, muito especial do que qualquer outros anjos, criaturas, ser viventes que Deus criou até então. E a Bíblia diz que ele é o sinete da perfeição. Imagina o que é sinete da perfeição. Ele é cara perfeito. E tinha pedras preciosas incrustado nele, que significa os dons, que são talentos que Deus para ele. Então o cara lá é super talentoso, né? E Deus deu tudo isso para quê? E o equipou, né? Para que ele pudesse administrar toda a criação de Deus. Não é verdade? Então, mas que frustração de Deus. Esse cara aí, entretanto, um dia, por causa da sua beleza, ele se orgulhou. A soberba entrou nele. E quando a soberba entrou nele, então ele teve aquela ambição de se exaltar, não é? Se exaltar. Ele já era acima de todos, aqueles seres viventes. Mas ele queria ser mais ainda. Ele queria lá, finalmente, quer ser igual a Deus. E quando chegou a isso, Deus não podia tolerar mais. Enquanto ele está lá mexendo nos pauzinhos e tal, Deus estava quieto. Parece que Deus estava esperando. Vamos ver até onde ele vai. E ele deixou, na sua tolerância. Deus é rico em misericórdia, né? Então a tolerância é com ele mesmo. Paciência é com ele mesmo. Então esperou até esse sujeito aí quis galgar posições e queria ser igual a Deus. Quando você coloca-se igual a Deus, significa que você tem a mesma autoridade que Deus. Você pode tomar decisões igual a Deus. Não é? E aí que você vai produzir uma possibilidade para ter um racha no reino de Deus. Não é verdade? E essa era a intenção dele. Na verdade, a Bíblia chegou até igual a Deus. Mas se Deus não tivesse jogado ele para a terra, e se deixar ele continuar, ele vai ser mais do que Deus. Porque a ambição não tem fim. A ambição não tem fim, não tem teto, não tem limite. Não é? Mas quando ele quis ser igual a Deus, Deus já parou ele. Porque senão, mesmo assim, ele foi jogado para a terra e na terra ele então usurpou as nações e instaurou um reino paralelo ao reino de Deus. Tá certo? Ele foi criado para ajudar Deus a cuidar de todo o universo, manter bem a ordem, não é tudo. Mas ele tem que saber que aquele reino é de Deus. Ele não podia criar outro paralelo para competir com esse reino que é de Deus. Então essa foi a rebelião de Satanás. Não é verdade? E aí Deus jogou ele e ele era um camarada deve ser bastante convincente, porque ele conseguiu convencer 1/3 de anjos a segui-lo. 1/3 de anjo, assim, absoluto por ele. É incrível como é que ele conseguiu, né? Mas ele conseguiu. Então, irmãos, foi o grande estrago que ele fez, né? E aí, jogando na terra, por que sabemos que ele reina aqui na terra? Porque na terceira tentação de Jesus no deserto,
ele levou Jesus num alto monte. E ali estava toda a glória do mundo ali. E ele falou, ó, tudo isso é meu. Então, isso quer dizer que o mundo inteiro, todos os países, todas as nações, estava debaixo dele. Ele disse, se você prostrado e me adorar, eu darei o que você quiser, eu darei esses reinos para você. Terrível, não é verdade? Quanto poder ele tinha, quanta autoridade ele chegou a ter. Então aí, em vez de ele se arrepender, ele continua firme, ele ainda queria enganar Jesus, né? Mas graças ao Senhor, nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Amém. Então voltando à sequência, né? Então Deus não quis mais anjos dominando. Deus não quis mais anjos dominando. E para tratar com essa situação foi criado um reino paralelo, poder paralelo. E como que faz então para resolver, para trazer tudo de volta para o reino de Deus, para ser o único reino? Então Deus pensou. Então Deus, na sua recriação, por causa dessa rebelião de Satanás, Deus então fez sua recriação. Mas no versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, entre esses dois versículos, há um intervalo muito grande. Talvez bilhões de anos, trilhões de anos, que se pode colocar anos que você, né, que quiser, muito tempo. Até que então Deus resolveu intervir e recomeçar. Então, na sua recriação, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2, na verdade, é a recriação de Deus. A primeira criação já houve, mas foi corrupto pelo Satanás. Então, Deus precisava de algo para trazer de volta, né, a sua autoridade máxima. Ele é o Senhor. Então, ele tem direito. Mas aí, o que ele fez? Ele não podia criar outro ser angelical para dominar a sua criação. Vai ser a mesma coisa, vai repetir o que o Satanás fez, né? Então, Deus fez a recriação do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tudo isso, até o sexto dia, quando foi criado o homem, os 6 primeiros dias foram dias para preparação, trabalhar no ambiente certo para que este homem possa sobreviver na terra. Amém. Primeiro dia foi para o homem, segundo dia foi para o homem, terceiro dia foi para o homem, quinto dia foi para o homem. Amém? Amém? Então, quando no sexto dia, o Deus, então, como ele é triuno, fizeram um conselho entre si. Aí decidiram que eles iriam formar o homem. Pela primeira vez, essa palavra homem surgiu na palavra, né? No tempo também, nunca tinha homem. Agora, e homem de caverna? Aquela, né? Tá homem não sei o que, homo sapiens, homo neandertal e tal, por aí vai fora. Mas ali não era homem, porque não tinha espírito do homem dentro dele. Eram hominídeos, é isso, né, Edgar? Hominídeos, que o homem mais ou menos tem a forma dele, porque tem as mãos, 2 mãos, 2 pés, uma cabeça tal, e é bípede, não é? Anda com 2 pernas tal. E aí que surgiu essa teoria da evolução, dizendo que o homem vem de macaco. Não é de jeito nenhum, na verdade. O homem foi Deus, quando Deus resolveu criar o homem. Ele diz assim, e essa criação do homem foi muito especial, foi muito diferente
de todos aqueles que foram criados anteriormente a ele. Por exemplo, as plantas que Deus criou, né, tal, Deus disse, cada um segundo a sua espécie. Isso é muito importante, que Deus guarda isso. Cada uma na sua espécie. Não pode misturar uma coisa com a outra. Deus não gosta de mistura. Deus não gosta de confusão. Então, quando criou o homem, foi único, porque ele fez a imagem, né, do homem de pó da terra. E uma coisa muito especial foi que Deus soprou esse fôlego de vida dentro do homem. Amém? Então, para nenhum dos animais até então criados, Deus soprou, não é verdade? Quando ele designou Lúcifer, não soprou. E criou, não soprou. O único que recebeu sopro foi esse homem criado. Amém. E com a intenção de que Deus queria usar este homem que tem sopro de Deus, dominasse no lugar do arcanjo. Amém? Amém. Então assim, esse plano foi maravilhoso, porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Amém. Não é segundo a sua espécie. O homem, na verdade, foi criado segundo a espécie de Deus. Porque foi criado a imagem e semelhança de Deus. Amém. Amém? Então o homem foi criado para expressar Deus. E para fazer as coisas que Deus lhe mandar. Por isso que Deus soprou para dentro dele um fôlego de vida. E quando esse sopro entrou no homem, o homem tornou-se uma alma vivente. A alma é a sua personalidade, a alma é a sua identidade, né? Como homem, né? E isso vai permanecer até a eternidade futura. Quando você estiver no reino dos céus, você não vai perder essa identidade. Você é você. Você é Edivaldo. Você é o Antônio Pestana. Amém. Não vai perder. Mesmo no novo céu, na nova terra, na cidade de Nova Jerusalém, nós vamos ser tão um com Deus, entretanto, vai estar respeitada a nossa individualidade, assim, de identidade. Amém? Amém. Isso é maravilhoso que Deus fez, né? Continua sendo mel. Amém. Continua sendo melo. Ó Senhor Jesus. Aí, mas um melo diferente, né? Totalmente transformado. Aí, irmãos, esse homem foi criado por Deus com uma atribuição de derrotar o Satanás, derrotar o reino dele e trazer tudo debaixo da submissão do reino de Deus. Essa era a missão dele, né? Recuperar esse reino que Deus perdeu para Deus, né? Aí então, que aconteceu, né? O homem foi designado para isso, por isso que Deus colocou imagem e semelhança nele. Não é brincadeira, não. Deus colocou sua própria imagem no homem, sua própria semelhança no homem, não é? Para que esse homem domine sobre a terra. E 1:28 disse, né? Disse Deus, né? Os abençoou e lhes disse, não é? Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém. E sujeitai-a. E dominai-a. Aí, tá bom. Então, o homem foi criado para, né, multiplicar, para ser fecundo, para multiplicar, para o quê? Para sujeitar. Não, tem encher a terra. Não, multiplicar para encher a terra, né? E depois, além de multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar essa terra. Então, exercer a autoridade de Deus. Amém. Amém? Essa não é autoridade de ninguém, é de próprio Deus. Esse homem, então, vai ser aquele representante de Deus aqui na terra. Agora, por que Deus não trata diretamente com esse arcanjo que rebelou? Deus podia tratar, mas, irmãos,
Deus não quer misturar as coisas. Ele é criador. Como é que... E Satanás, ou Lúcifer, que esse arcanjos, os anjos malignos que seguiram a Satanás, são todos seres criados por Deus. Amém? Amém. São seres criados por Deus. E não pode Deus Criador estar numa outra categoria superior, né? Tratar com, né, um ser criado inferior a ele. É um julgo desigual, né? Então o que Deus fez? Por isso Deus criou o homem. Por isso que o ser criado, a criatura vai enfrentar a criatura. Aí que é a justiça de Deus, né? Então Deus criou o homem e tal, né? Mas esse homem, infelizmente, né, não durou muito. Porque Satanás, essa é uma luta universal que está correndo. Satanás ganhou o primeiro round, né? Aí, o que fez? Satanás foi lá e penetrou no jardim de Deus, que é o Éden, né? E se corporificou dentro de uma serpente muito sagaz, e assim ludibriou e enganou a Eva para comer aquele fruto que Deus tinha falado para não comer. E ele foi lá e convenceu a Eva a comer do fruto. E a Eva comeu. Não somente ela comeu, ela convenceu o seu marido Adão a comer. Aí foi a queda do homem. Oh, Senhor Jesus, que pena, né? Se Adão tivesse obedecido a Deus, né? Hoje estaríamos numa outra situação. Amém? Amém. Desfrutando já do reino de Deus, na sua plenitude, desfrutando da pessoa maravilhosa de Deus, desfrutando do amor dele. Aleluia! Mas esse homem sucumbiu, infelizmente. Nessa batalha, nesse round, Satanás ganhou. Mas Deus desistiu do seu plano? Não. Deus não desiste. Amém. Você e eu desistimos. Mas Deus não desiste. Amém. Por isso que o plano dele é chamado de propósito eterno. Amém. Ele não desiste do seu propósito. Ele traçou e vai ser... Vai passar por muitas coisas, mas no fim ele vai ganhar. Aleluia. Então, irmãos, nessa coisa aí, tal, esse homem caído durou uns 6.000 anos, quase, né? Não, 4.000 anos. Até que Deus viu que esse homem, lá no Gênesis capítulo 6, Deus já sabia que esse homem é carnal. E Deus não ia mais contender com ele. Deus ia soltar ele, que ele fizesse o que quisesse. Ali que surgiu então a mistura de anjo com a raça humana. Vocês sabem, né? Que os anjos viram as filhas dos homens formosas, escolheram para si, para ser suas mulheres, né? Isso já misturou a raça humana criada por Deus. Essa raça humana já não era mais pura, porque houve mistura de elemento estranho aí. Então, é difícil para Deus, né? E aí, vendo a história e tal, sempre foi a carne que dominou. Aí, história de Israel, sempre, desde a saída do Egito, né? Da saída do Egito, foi para deserto, passou por Mar Vermelho. Eles viram o grande milagre que Deus fez na vida deles, salvar do exército de Faraó, e eles atravessaram o Mar Vermelho e saíram ilesos do outro lado. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar a pé enxuto. Impressionante, pé enxuto. 2 milhões de pessoas, não é? E aí o exército de Faraó, vendo, puxa, tá fácil para nós, porque tá tudo enxuto, vamos lá, vamos entrar. Aí quando entrou, quando o último judeu passou por outro lado, aí fechou a água.
Morreu todo mundo. Isso não é um grande milagre? É um grande milagre. E Deus salvou esse povo e foi lá para o deserto. Ora, quem fez tão grande milagre, será que não consegue conduzir o povo dele no deserto? Não é? Mas esse povo é muito reclamão, muito murmurão. Murmura de tudo, reclama de tudo. Hoje com nós, né? Hoje está muito frio. Amanhã faz calor, está muito calor. Está garoando, tá, né? Tudo assim, né? Mas o povo de Israel, no deserto, era para eles, irmãos, acho que em 10 dias chegaria na terra de Canaã, tranquilamente, sem precisar correr, não. E por causa da reclamação deles, né? Não tinha água, e Deus teve que providenciar água. A água vinha de uma rocha, né? E em Coríntios 10:4 diz que tinha uma pedra que o seguia. Então, irmãos, essa pedra de onde fluiu a água seguia o povo de Israel para matar a sede deles. Acabou a reclamação, não acabou? Não, reclamaram de novo. Aí faltou comida, né? Primeiro reclamaram, lá no Egito tínhamos carne à vontade, temos cebola, alho silvestre, pepino, tal, coisas gostosas para a gente comer. Aqui no deserto não tem nada. E eles chamaram maná de pão vil. Rapaz, isso é ofensa diretamente para Deus. Aquele maná é muito especial, todos os dias descia do céu, sem eles fazerem nada, sem trabalhar, nem precisou de plantar, semear, nada. Maná veio de graça. Se tivesse maná hoje aqui, né? Puxa, eu estou feliz, né? Não é verdade? Comer maná, não precisa labutar, trabalhar para ganhar dinheiro, para ir para o supermercado. Com maná, o Senhor já nos sobreviveria aqui na terra. Mas, apesar disso, reclamaram. Aí Deus mandou, vocês lembram da codornize? De uma vez, codornize, eles comeram tanta carne que a Bíblia diz que saía pelos narizes assim a carne. Tá louco? E imagina essa cena, é horrível, né? Meu Deus do céu! Esse foi o povo no deserto. Mas por causa que Moisés mandou 12 espias para espiar a boa terra, eles vieram com um cacho de uva tão grande, tão pesado, que era 2 homens carregando um cacho de uva. Mostrar para eles que aí na terra de Canaã é uma terra que mana leite e mel. Os espias deveriam voltar e incentivar todo o povo a entrar. Mas desses 12 espias, 10 deram relatório negativo. Lá vivem gigantes, nós somos gafanhotos aos olhos deles, não dá não, nós vamos morrer e tal. Somente 2, né, Caleb e Josué, tiveram outro espírito e disseram para o povo, vamos subamos e possuamos a terra, porque Deus já nos deu. Esse gigante é como pão. Você tem que olhar gigante, não gigantão forte. Você tem que olhar para ele um pão doce. Você comer. Com creme por cima ainda. Entendeu? Com o Senhor tudo podemos. Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E aí Deus falou, tá bom, vocês me tentaram, né, nesse deserto, fizeram essa revolta toda, não querem entrar para a terra de Canaã, então tá bom, vamos trocar, cada 40 dias, um dia, um ano. E eles ficaram 40 anos no deserto. Era para entrar rapidinho, mas por causa dessa rebelião, essa murmuração, essa incredulidade, por isso que Hebreus, Deus fala forte lá através de Paulo, coração perverso de incredulidade. E ele fala muito sobre a murmuração. Irmãos,
não vamos murmurar na vida da igreja. Murmurar não leva a coisa boa. Vamos confiar no Senhor. Vamos usar nossa fé. Não sermos incrédulos. Quem é incrédulo, não é? São os gentios. Nós não. Nós temos que crer na palavra. Toda vez que os irmãos falam a palavra profética, dizemos sim, amém. E vamos praticar. Então aí o povo ficou 40 anos no deserto. Para quê? Para que a primeira geração, aquela geração murmuradora, tombasse no deserto. E uma nova geração, que eles nasceram no deserto, eles não passaram pelo Egito, eles não conhecem Egito, não conhecem qual gosto que é da carne do Egito. Eles nasceram, criaram e cresceram no deserto, comendo maná e bebendo da água que Deus lhe dava. Então é uma geração pura. Amém? Amém. Nós precisamos ser essa geração. Amém. E essa geração entrou para a boa terra de Canaã. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmãos, isso para mostrar aí em diante a história de Israel, passando por Samuel, não sei o que e tal, e o povo quis reis. Então Deus instituiu o reinado, né? Então você vê todos os reis, tanto de Judá como de Israel, né? Alguns reis de Judá, os reis de Judá, são melhores que os reis de Israel, porque Judá, onde Davi reinou primeiramente, né? Então Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então ele fez um bom reinado e depois descendeu, né, da sua descendência. Depois veio Roboão. No tempo de Roboão houve a cisão de dois reinos, reino de Israel e reino de Judá. E no reino de Israel você pode ver que subiram reis, né, totalmente desqualificados. Eles se matavam entre si e tal, e era reinado muito curto, um ou outro que era reinado maior, né? Você vê, Acabe casou com Jezabel, Jezabel matava os profetas de Deus, e coisas assim, era rei de Israel. Então nunca houve um reino que possa representar, um pouquinho que podia representar o reino de Deus aqui na terra, era de Judá, né? Mas, tá bom, mas depois perderam, tempo de juízes, tal, até chegar nossos dias. Deus tinha que fazer alguma coisa, meus irmãos. Será que vai continuar essa humanidade aí? Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Aí Deus então bolou um segundo plano. Um plano B, que na verdade é o plano A. Amém? Amém? Ele viu que não adianta mandar alguma criatura fazer, né, para fazer cumprir o plano dele. Então o que ele pensou? Puxa vida, eu vou enviar meu próprio filho. Mas próprio filho estava na glória com ele desde o começo. Era ele. Não é verdade? E se o filho também era Deus? Né? E como? Para salvar o homem, você como criador, como salvar o homem? Precisa ser uma criatura. Tem que ser o semelhante de um homem para salvar o homem. Isso é válido, segundo a justiça de Deus. Então Deus falou assim, tá bom, meu filho vai ser homem. Rapaz, que decisão, né? Deus fez a decisão. Meu filho vai ser homem. Eu vou enviar meu filho. Meu próprio filho. Puxa vida, hein? Então, para Deus, no filho, se tornar homem, quanta coisa que teve que abandonar. Primeiro, sua glória lá no céu. Aquele ambiente, né, onde Deus é aclamado, né? 24 horas os seres viventes, os anciãos, clamavam santo, santo, santo. E aquele ambiente todo, ele teve que sair daquele ambiente e vir para a terra. E nasceu
numa mulher chamada Maria, né? Só a gravidez da Maria, aquele ente que está dentro dela, não era ente comum, era Deus dentro dela. Era o próprio Filho de Deus dentro dela. Puxa, Deus que manda tudo, faz isso e é feito. Deus criou, seja luz, e era luz. Mas, para ser homem, Deus teve que entrar na cultura humana. Ele teve que ser confinado na barriga da mulher por 9 meses, igual a nós. Amém? Para mostrar que ele era homem 100%. Não era nada, não tinha nenhum truque de Deus nisso. Então ele nasceu, né? Sem dizer que ele foi humilhado quando nasceu. Não tinha lugar para ele. Ele nasceu na manjedoura de animais. Terrível. E sua infância, né? Viveu numa família de homens. Seu pai era carpinteiro. Não é verdade? Toda essa história. Ele cresceu nesse ambiente. Ele não era Deus disfarçado do homem. Ele era homem mesmo. Amém? Amém. Então, ele ali, quando chegou aos 30 anos, ele foi batizado. E uma voz do céu confirmou que ele era o Filho de Deus. Amém. Aí ele começou a executar seu ministério terreno, não é? E aí ele chegou aos 30 anos, ele começou seu ministério terreno. Depois, mais 3 anos e meio, junto com seus discípulos, ele estava levando seus discípulos, treinando seus discípulos para substituí-lo depois quando ele fosse. E quando chegou 3 anos e meio, é o momento de ir para a cruz. Na véspera, os dias vão chegando, o tempo passa rápido. 3 anos e meio passou rápido, 33 anos e meio passou rápido. Agora está à porta a crucificação. Rapaz, se ele fosse Deus, ele não ia se preocupar com a crucificação, né? Porque Deus tem poder, Deus tem tudo, né? Faz o que quer. Mas ele ali era homem. Satanás dizia, você é filho de Deus. Ele respondia, não, como homem. Eu sou homem. Você quer me rotular como Deus? Não, eu sou homem. Tanto é que ele venceu Satanás desistiu de tentá-lo. Porque Satanás também estava desconfiando. Você é Deus, você é homem, viu? É Deus disfarçado o homem. Não, ele era homem. Claro que no seu interior era Deus, né? Mas ele veio aqui na terra como homem, como igual a nós. Você tem sede, ele também teve sede. Você teve fome, ele teve fome também. Você ficou triste e chorou, ele também ficou triste e chorou. Ele ficou alegre igual você. É igual homem. Amém? Você peca, ele também é sujeito ao pecado. Ele era rodeado de pecado, entretanto sem pecado. Amém. Ele venceu. Amém. Ele venceu como homem. Aleluia. Amém. Aí foi crucificado. Aí, né, ele sofreu. Na véspera ele chorou, angustiado. Segundo Esdras, irmão Esdras falou que essa angústia era 3º grau de depressão. Um grau muito acima. E Senhor, ele também experimentou a depressão. Rapaz. E os irmãos que passam por essa depressão, não é? A gente tem que orar por eles, né? Em primeiro lugar. Mas não se preocupe que Deus, o Senhor também experimentou a depressão. Toma seu remedinho, tal, né? Vai ser curado. Amém? Mas ele foi nessa condição, foi à cruz. A maior dor dele não era prego nas mãos, cravo nos pés, coroa de espinho na cabeça. A maior dor dele quando Deus o abandonou. Ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, era a maior dor dele.
e os céus escureceu. Em pleno meio-dia, onde o dia era claro, 100% claro, na sua maior força, deu trevas. Isso significa que pecado do universo todo, de toda a humanidade, estava sobre Jesus. Deus via seu filho como um pecador. Agora, vale a pena uma verdade, que Deus, quando ele estava em Cristo, Cristo foi à cruz, ele diz assim, Deus meu, por que me abandonaste, que só foi momento de pico da dor do Senhor. Tem dois aspectos. Essencialmente, Deus estava dentro dele. Sim. Amém? Sim. Porque ele era filho de Deus. Mas economicamente, Deus o abandonou. Amém? Então aí, irmãos, ele foi abandonado por Deus, mas graças ao Senhor, ele venceu. Amém. E aí, ele foi crucificado na sexta-feira. E ele vai ressuscitar no domingo, que é o dia do Senhor. Por isso que a gente fala que é dia do Senhor, que é domingo, né? Domingo, inclusive, o significado de domingo é dia do Senhor. Amém? Amém? E só em português temos isso. Porque amanhã, que dia que é amanhã? Não, deveria ser primeira-feira. Não é? Foi substituído pelo dia do Senhor. Amém. Amém. Então hoje é o primeiro dia da semana. Amém. Aleluia. Amém. Então hoje celebramos a festa ao Senhor. Amém. Celebramos a festa ao Senhor. Amém. Então aí, continuando naquela situação ali, então, o Senhor foi sepultado na sexta-feira à noite. Ele morreu e ia ressuscitar domingo de manhã, primeiro dia. E aí, irmãos, aí que está a questão. Será que Deus aprovaria a sua humanidade? Depois que aconteceu, sabemos que Deus aprovou, né? Mas enquanto você for transportado no tempo, vê ali, morreu na sexta-feira, ele disse que ia ressuscitar na segunda, no primeiro dia da semana. Vamos ver se vai ressuscitar mesmo. O mundo inteiro, as hostes celestiais estão todo mesmo esperando, uma grande expectativa da ressurreição dele. Será que vai ressuscitar? Porque somente ia ressuscitar se Deus aprovasse a humanidade dele. Aí, imagina o dia, passou sexta-feira à noite, tudo. Imagina o sábado. Tinha que ficar sábado inteiro sepultado. Hã? É uma expectativa, todo o universo esperando sábado. E sábado não passa. Olha, não passa. Vamos, né? Que sábado difícil de passar, hein? Aí domingo então, né? Aí eu louvo as irmãs. Sabe quem foi o primeiro que foi por túmulo ver o Senhor? Foram as irmãs. Aleluia. E aí, o Senhor disse, diz aos meus irmãos. Aí eles foram lá, ela foi lá, contou com os irmãos, os dois vieram correndo, então viram o túmulo lá, já não estava mais o Senhor lá e tal. Depois eles voltaram, foram embora. Mas as irmãs ficaram lá. E a irmã Maria, né? Maria Madalena, eu acho. Ela estava lá, irmãos, é incrível. Ela ficou. E quando o Senhor falou, até quando o Senhor apareceu para ela, ela não identificou. Ela ainda falou: Senhor, onde você colocou meu mestre? Mostra para mim, eu quero levá-lo. E ela só reconheceu quando o Senhor disse: Maria! Oh, é o Senhor! Foi correndo para abraçar o Senhor. O Senhor disse: não me detenha, porque vou primeiro para o Pai. Ele era primícias da ressurreição. Essa ressurreição é importante, sabe por quê? Essa ressurreição, ele tinha que subir primeiro para o Pai, porque ele que ressuscitou não é mais o Filho de Deus, agora é
com humanidade. Percebe? Essa é a chave de tudo. Agora ele está subindo e ressuscitou. A humanidade ressuscitou. Vocês acreditam? A humanidade ressuscitou. E ele tinha que ser ascendido, ao céu, para desfrute do Deus Pai em primeiro lugar. E ele continua: eu vou para o Pai, que é vosso Pai. Amém. Vou para Deus, que é vosso Deus. Ou seja, antes disso, Deus não era nosso Pai. Deus não era nosso Pai. Porque Ele era Deus e nós somos humanos. Mas agora, quando Jesus subiu em ressurreição, levou essa humanidade para o Pai. Amém. Amém? Amém. Rapaz, o Filho conseguiu. Oh, isso é uma grande façanha. Ele conseguiu levar a humanidade para Deus. Oh, Senhor, graças ao Senhor. Então, irmãos, nós somos muito gratos pelo que o Senhor fez para nós, né? Aí, vamos para João 14. João 14, o Senhor falou, versículo 1. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então os discípulos estavam tristes porque Jesus falou que ele ia embora. Ia ser crucificado, morrer. Isso ninguém quer, né? Que estava próximo dele. Mas o Senhor falou, não fiquem tristes. Creia em mim. Creia em Deus. Ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Puxa vida, né? Há muitas moradas, né? E o Senhor foi preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, irmãos, aqui mostra que o Senhor foi preparar o lugar com a sua morte, mas ele já voltou. Ele voltou em forma de espírito. Amém? Então, irmãos, assim, quando ele voltar em forma de espírito, ele pode então entrar para dentro de nós. E aí, versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Amém. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas veja, essa frase é bem significativa. Ele fala, ninguém vem. Ele não fala, ninguém vai. O correto era, ninguém vai ao Pai. Não é? Mas ele vai, ninguém vem ao Pai. Puxa vida, isso é uma dica grande, né? Onde está o Pai? O Pai está aqui, ó. Era Ele mesmo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Os discípulos estavam desejosos, não aguentavam mais. Senhor, mostra-nos de vez, ó Pai. Né? Tava todo mundo apressado aí. Aí o Senhor disse-lhe, Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Aleluia. Amém. Não é? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, irmãos, aqui uma grande lição para nós, uma grande verdade. Não é nós que fazemos as obras, é a palavra que permanece em nós, realiza as obras do Pai. Amém? No fundo, é o Pai quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, porque estas mesmas obras
feitas pelo Pai, isso é um testemunho de que ele é enviado de Deus. Amém. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que quer dizer isso? O Senhor um dia vai embora, né? Vai voltar para o Pai. E aquele que crê nele vai fazer as obras que ele faz. Amém? Amém. E disse, e outras maiores fará. Quer dizer, nós podemos fazer coisas maiores que o Senhor Jesus. Por quê? Aqui está a razão. Porque eu vou para junto do Pai. O que significa isso? Se ele não for para junto do Pai, outro Consolador não viria, que é o Espírito. Amém. Ele precisa ir para junto do Pai, para o Pai enviar o Espírito. Amém. Que na verdade é ele mesmo, né? Amém. Não é outra pessoa diferente. Aqui diz, e 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor Jesus vinha tal, e ia. Depois da ressurreição, o Senhor de repente aparecia no meio dos discípulos, as portas fechadas. Aí de repente desaparecia. Mas aqui ele fala assim, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, aleluia. Por que não vê? Porque na outra dimensão. Amém. Nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Amém. Esse verbo está no futuro. Por quê? Porque Jesus ainda não morreu, não foi crucificado, não ressuscitou. Por isso que o Senhor colocou no tempo futuro. Estará em vós, mas hoje é realidade. Amém. Podemos confirmar que ele está em nós. Amém. Amém. De repente o Senhor muda. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então quem era o outro Consolador? Quem é o Espírito da verdade? É o próprio Senhor. De repente muda do pronome ele para pronome eu. Aleluia. Então o outro Consolador é o próprio Senhor. Naquele dia vós conhecereis, 20, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Rapaz, que coisa, hein? Nunca nenhum homem jamais entrou no Pai. Agora Jesus entrou. Amém. Como homem, né? Então ele pode falar, naquele dia vós me conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, né? Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. O Senhor foi, né? Mas ele voltou como Espírito. E ele está dentro de nós. Quer dizer, continua, ele não deixou de estar conosco. Aleluia. Então, ele ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que o Senhor, na sua palavra, né? Aí tem um versículo aqui muito interessante. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é o maior do que eu. Aleluia. Por aqui a gente vê Senhor Jesus como filho sempre honrou o Pai. Você vê que toda hora ele fala, não é meu, é meu Pai. Não sei o que lá, meu Pai. Quem me enviou foi meu Pai. Ele faz questão de exagerar, é uma repetição.
para mostrar que ele não é aquele arcanjo lá do passado. Que Deus entregou reino para ele, ele usurpou. Na primeira oportunidade já agarrou para ele. Então, o filho não pode cometer esse erro. Amém? Por isso que ele exagera. É meu pai, esse reino do pai, eu volto para pai. Né? Quem crê em mim, crê no pai, nós estaremos no pai. Amém? Então, esse lugar que o Senhor estava preparando é a própria pessoa do pai. Antes ninguém tinha entrado no pai. Agora o filho venceu, ressuscitou, levou a humanidade para dentro do pai. Amém? E também, capítulo 17. Vocês têm um pouco de paciência, né? Sim. Aleluia. Tendo Jesus, 17:1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Eu pergunto para vocês, se ele estava desde o começo na glória junto com o Pai, por que é necessário ele glorificar? Pedir para o Pai glorificá-lo de novo. Não é 2 vezes? Sabe por quê? Ele, quando estava na glória do Pai, ele era igual ao Pai. Ele era Deus. Amém? Amém. Mas agora, como filho que veio à terra e revestiu-se de humanidade, e ele está pedindo para o Pai para glorificar a sua humanidade. Amém. Tremendo isso, né? Amém. Aleluia. Glorificar a sua humanidade. Amém. Né? Tá aqui. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a terra, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Aleluia. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Por que precisava pedir a glória novamente? Porque agora ele acrescentou um elemento a mais, Antônio. Acrescentou a humanidade. Essa humanidade precisa ser glorificada. Amém. É glorioso isso, né? O plano de Deus é sensacional. É perfeito. Amém. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, aleluia, vamos continuar lendo. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho de perdição, para que se cumprisse as escrituras. Pedro Dong explicou esse versículo, diz assim, Kit, versículo 2, quando ele fala assim, que me desse, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Quem são esses nenhum deles que se perdeu? São aqueles que são os escolhidos. Amém. Porque muitos são chamados, certo? E poucos são escolhidos. Amém. Esses escolhidos são os que estão guardados na mão do Senhor. Amém. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos fazer a parte desse time? Amém. Seleção de Deus? Amém. Você foi selecionado, irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não é uma honra grande? Senhor Jesus. Né? Versículo 3. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, aleluia, como também eu não sou. 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Puxa vida, Senhor, eu não quero viver mais nessa terra,
É muito sofrimento, é muita tribulação, toda hora. Senhor, eu quero ir embora. O Senhor fala assim: não peço que os tires do mundo, que os guardes do mal. Amém. Aleluia. Nós vivemos dia após dia aqui nessa terra, porque o Senhor é que nos sustenta. Amém. Porque nós fazemos o testemunho de Deus. É verdade. Posso orar por você? Amém. Aleluia. É disso que o Senhor nos mantém aqui na terra. Por causa de espalhar o evangelho dele. Ó Senhor, segundo a ordem dele, ide e pregai o evangelho. Amém. Versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, apareceu essa palavra santificação. Santificação é importante. Por quê? Porque Deus é glória, Deus também é santo. Amém? Amém. Olha só nosso processo, né? Primeiro veio a justificação, certo? Nós somos salvos. Depois nós estamos no processo de santificação. E a vida da igreja basicamente é santificação. E a santificação inclui a transformação, a renovação da nossa mente e a conformação à imagem de Cristo. Esse é o processo todo de santificação. Agora, porque nós somos santificados, né? Um dia, para chegar um dia que seremos como Deus é. Deus é santo. O que significa quando a gente fala Deus é santo? Ele é o único que é santo. Não existe nada igual que ele. Ele é distinto. Nada, ele é singular, ele é o único. Amém. Então, para nós chegarmos até ser ele como santo, precisamos ser santificados no dia a dia. Amém. E na medida que vamos santificando-nos interiormente, adquirindo a natureza divina em nós, exteriormente nós temos uma expressão. Essa expressão é a glória de Deus. Amém. Por isso que é glorificação. Santificação, quando termina com são, indica um processo. Glorificação também é um processo. Amém? Não vamos estar um dia no estado de glória. Nós vamos, hoje, na medida que somos santificados, somos também glorificados. Amém. 2 Coríntios 3,18 é muito claro, né? Como o cara como o rosto desvendado, contemplamos e somos transformados de glória em glória. Se transformado é o processo de santificação. Então, à medida que avançamos na santificação, nós adquirimos mais glória. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Por isso que a santificação é importante. Irmãos, por que Deus, para facilitar melhor, ele podia nos santificar de uma vez, né? Igual a ele. Ele tem poder para isso. Mas, irmãos, nós, apesar de sermos salvos, nosso espírito é regenerado, mas a nossa alma é complicado. E se Deus dispensasse de vez toda a sua santidade, nós iríamos perecer. Não íamos aguentar. É muita glória. Esse pequeno membro aqui não aguenta. É muito peso de glória, demais. Vou ser fulminado. Lembra do sumo sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos? Não é verdade? Se ele não entrasse com sangue, ele era fulminado. E qualquer outro sacerdote que entrasse ali sem permissão, sem sangue, seria fulminado. Lembra lá no Velho Testamento, no tempo de Davi, quando a arca do Senhor estava na casa, na terra dos filisteus? Aí mandaram pegar a arca do Senhor com carro de boi. Aí carregaram tal, e o carro de boi, no caminho,
ameaçou cair, né? E um botou a mão ali, era usar, morreu na hora. Que aquela arca é santíssima. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, por isso, irmãos, eu louvo a Deus. Por isso agora estou entendendo melhor. Por que o Senhor nos colocou na vida da igreja? Para ir completar esse processo. E quem é que nos ajuda mais? É a vida da igreja. É os irmãos, né? Bem ou mal, né? A gente gosta, não gosta, mas o processo de santificação está aqui. Amém. E não vamos sair daqui enquanto não formos santificados. Amém. 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 Se você não for santificado agora, que temos a graça, temos o amor, não é verdade? Temos o arrependimento, temos o sangue de Cristo, temos todos os recursos para nós continuarmos avançando na vida da igreja. Agora, se você não aproveitar essa era, você vai ficar 1000 anos com remorsos. Puxa, por que aquele dia eu não permaneci na vida da igreja? Eu saí da igreja, deixei de reunir. Mas é tarde demais. Vai ficar 1000 anos com uma banana verde, né? Com, como é que chama? Carbureto? Para crescer na força. É melhor agora. Por isso, dou graças ao Senhor pela vida da igreja. Oh, Senhor Jesus. Se hoje peco, eu tenho como voltar para o Senhor. Eu posso pedir perdão. E esse perdão é aceito. Deus me perdoa. Quantas vezes eu experimentei o perdão de Deus? Vocês também, né? Sim. Sangue do Senhor. Por isso que o sangue do Senhor tem eficácia para sempre. Esta é a vantagem de estarmos na vida da igreja. Vamos aproveitar para sermos santificados. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Porque, e assim, quando formos santificados, a glória também vai aumentando em nós. Tem um versículo que me ajuda em 1 Tessalonicenses, que será manifestado nos seus santos, né? Segundo 10. Segundo 1:10. Ah, tá bom. Vamos ver 9 aqui. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória de seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Amém? Então, a glorificação é um processo que já começou em nós. Amém. Quanto mais santificação, que é algo interno, mudança de natureza, por fora, mais glória. Por isso, quando você ora por alguém, posso orar por você, você está lá expressando a glória de Deus. Amém. Aleluia! Coisas milagrosas acontecem. Porque sinais nos seguem. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Então, claro que um dia nós vamos receber a glória plena, mas a glória começa já no processo de santificação. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí, o que vai acontecer? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é um capítulo que trata só de ressurreição, porque naquela época tem pessoas, por exemplo, saduceus, não creem na ressurreição, e também tinham aqueles epicureus, aqueles filósofos gregos, né, que diziam que não tem nada depois dessa vida, depois que a gente morreu, acabou, então vamos aproveitar a vida agora, não é tal, prazeres, tal, o que você quiser fazer, faz. Porque depois que morre não tem mais nada. Mas não é assim. Não é assim. Senhor Jesus, nós não cremos desse jeito. Então aqui, aí Paulo começa a falar, transcorrer toda a economia de Deus, né? Semeia, 44, semeia-se corpo natural
ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, quando fala que é corpo natural, é terreno, tá? Terreno físico, temporário. Amém? Amém. E quando fala de corpo espiritual, é algo celestial e algo eterno. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia! O primeiro homem, Adão, né? Esse primeiro Adão, ele foi alma. Mas o último Adão não virá mais como alma. É espírito vive, que dá vida. Amém. Eu também gosto de que dá vida. Dá vida. Amém? Que dá vida. Mas não é o primeiro espiritual. E sim, o primeiro é natural. Depois que é o espiritual, né? O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Imagina, irmãos, que é o homem terreno? O homem só pensa nas coisas da terra. Então ele trabalha para quê? Trabalha para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Para comprar um imóvel, comprar um carro. Tá? Mas para quê? Tá? Para se preparar para acumular riqueza aqui na terra. Mas se um dia ele morrer, ele vai levar tudo isso? Não leva nem uma unha. Não é verdade? Então esse é o homem terreno. Você quer ser o terreno? E quer ser o celestial? Aleluia! O segundo homem é do céu. Por isso que esse versículo que eu pedi para ler, 2 Coríntios 4, 16 até 18, ali é muito significativo. Não é verdade? Porque as coisas que vemos são temporais. Amém, amém. Então, as coisas que vemos com esses olhos físicos são temporais. Então, nós estamos vendo o que é terreno. Mas as coisas que não vemos, que é uma outra dimensão, são eternas. Amém. Amém? Então, só é visto pela fé. Amém. Só pela fé. Aleluia. Então, como foi o primeiro homem, o terreno, pois tais são também os demais homens terrenos. Porque por um só entrou o pecado em todos, né? E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Mas o Senhor Jesus veio, morreu por todos, e a graça abundante chegou para todos. Aleluia. Então, o Senhor Jesus é o último Adão, porque ele acabou com Adão. Não tem mais Adão depois dele. Ele é o último. E ele é segundo homem. Por quê? Porque o primeiro homem falhou, mas Deus não quer acabar com o homem. Deus quer renovar esse homem, recuperar esse homem. E o segundo homem é Cristo. E depois dele vem muito, né? Então, irmãos, como foi o primeiro homem, né, terreno, tais serão os demais homens terrenos. Agora vamos ver lá em Hebreus capítulo 2. Amém. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2. Tá. Esse versículo Mondão sempre pediu pra gente ler, né? Lembra? Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Aleluia, graças a Deus. Não foi. Chega de anjos, sobre o qual estamos falando. Antes também, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Está falando do homem. Aleluia. E versículo 7. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos. Aleluia, irmãos. De glória e de honra o coroaste. Senhor Jesus foi coroado, foi honrado como homem.
Isso que é grande segredo. Amém? Amém. Fizer tal. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos pés. Agora no versículo 8, né, continuando, ele fala assim: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não. Tem um processo ainda, né? Mas no versículo 10, porque convinha que aquele que, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Amém. Senhor Jesus, olha aqui, irmãos, o Senhor foi o primeiro que entrou no Pai, foi? Sim. Levou a humanidade para lá. E o que ele está fazendo agora? Ele está conduzindo muitos dos seus irmãos. Amém. Para a glória. Amém. Lembra quando ele ressuscitou, ele disse para Maria: eu vou para meu Pai, que é vosso Pai. Amém. E aqui diz que está conduzindo muitos filhos à glória. Amém. Aleluia. E um dia nós vamos para a glória. Aleluia. Vamos estar lá na glória do Pai. Amém. Mas é um processo. Não é verdade? Não é de uma vez. Ele ainda está, né, conduzindo. Como é que aqui diz, né? Conduzindo muitos filhos à glória. Não chegou lá ainda. Ele está num caminho. Amém. Nós estamos num caminho da glória. Amém. Amém? Então, essa condução, esse caminho é a vida da igreja. Amém. Nós estamos sendo, né, conduzidos. Veja bem, irmãos, o nosso destino é a glória de Deus. Amém. Vamos chegar lá. Aleluia. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Tenha paciência. Amém. Mas para isso você tem que viver bem a vida da igreja. Amém. E sempre na vida da igreja, viva como escolhidos. Amém. Ou seja, seja um vencedor. Amém? Amém. Como lá o filho varão. Quanto mais cedo aparecer o filho varão, é melhor para nós. Temos mais chances de ser arrebatado em grupo e vivo. Amém. E esse filho varão, ele vai ser arrebatado direto para o trono de Deus. Amém. Ele não para em lugar nenhum. Ele não para em ares, não para em nuvem. Ele vai direto. E quando ele vier, depois da grande tribulação, para julgar, né, o povo dele aqui na terra, que serão arrebatados às nuvens para o tribunal de Cristo, todos nós compareceremos lá. Mas tem duas condições de comparecer. Ou você comparece depois da grande tribulação, como a igreja, né? Ou você sobe antes da grande tribulação, ser arrebatado, e quando voltar depois da tribulação, ele vai estabelecer seu tribunal. E aí, irmãos, os vencedores, que são miríades dos seus santos, vão julgar todos os crentes aqui na terra junto com o Senhor. Rapaz, que honra, né? Eu não mereço nada, mas esse é um grande prêmio para nós, né? Ó Senhor Jesus. Então, bom, tudo bem, então vamos lá. Voltando 1 Coríntios 15, né? Aqui disse, versículo 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Essa transformação é principalmente do nosso corpo. Por isso, quando o Senhor Jesus, imagina assim, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu para Maria, Maria não reconheceu que era o Senhor. Provavelmente porque o Senhor já estava com um corpo novo, de glória, né?
E outro exemplo é lá no Lucas, quando 2 discípulos estavam andando para Emaús, e de repente o Senhor colocou-se junto com eles, e andando, tal, falando. E aí foram na casa e comeram pão junto, tal. E aí o Senhor de repente sumiu. Aí eles falaram: puxa, enquanto ele falava, ardia nosso coração. Ué, eles não conseguiram reconhecer o Senhor. Provavelmente o Senhor já estava com outro corpo novo, sem rugas, sem manchas, sem nada. Aleluia! Porque é necessário que este corpo corruptível seja revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal seja revista de imortalidade. Oh, Senhor Jesus! E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês, irmãos, no versículo 24. Ele fala assim, 23, vai. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Não tenho tempo, só rapidamente eu termino, tá? Olha aqui, irmãos. Ele fala assim: então virá o fim, quando ele entregar ao Pai, ao Deus e Pai, o reino, não é? Tá certo, irmão? Então, o Filho recebeu do Pai a comissão, né, de 2 eras. Uma era é a nossa era da igreja, que é onde nós temos a realidade do reino dos céus. Amém? Mas vai ter a próxima era, que é a manifestação do reino dos céus, certo? Então hoje precisamos viver na realidade. Onde está a realidade do reino dos céus? No Espírito. Mas tem muita gente que vive na aparência. Sim. Nós não queremos viver na aparência. Queremos ou não? Não. Se somos um time de escolhidos, não vamos viver na aparência. Vamos viver na realidade. Amém. Porque vivendo na realidade, nós então vamos entrar e receber a manifestação do reino dos céus. Sim. Aleluia. Mas quando terminar o reino, a manifestação, que é 1000 anos, ainda terá problemas que o Senhor Jesus tem que resolver. Porque quando começa os 1000 anos, Satanás, Apocalipse 20, os irmãos podem ver, Satanás, ele foi acorrentado por um anjo bem forte, mais forte do que ele, e ficou numa prisão durante 1000 anos. E no final dos 1000 anos, olha só, Satanás será solto. Mas não foi suficiente, porque ele não reeducou. Ele permaneceu o mesmo. Ele saiu, foi seduzir os seres humanos, principalmente na região de Gog e Magog. Né? E ali seduziu uma multidão de rebeldes outra vez. Aí foi bom que Deus usou Satanás ainda no fim para incitar aqueles que têm rebelião no coração. Aí junto aqui lá o Senhor, da sua boca sai uma espada bem afiada, aí acaba com todos eles. Aí Satanás já não tem mais utilidade. Então Satanás finalmente vai ser jogado no lago de fogo. Aí quando Satanás é jogado no lago de fogo,
Lá já está no lago de fogo a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Amém? Puxa, para mim tá tudo certo, Satanás já foi julgado, né, pô? Mas a Bíblia diz que o último inimigo não é o Satanás, é a morte. Irmãos, por favor, não toquem na morte. Estou falando morte espiritual. Isso faz um estrago tremendo. E sintomas da morte é a passividade, falta de vontade de buscar o Senhor, falta de vontade de estar vir para reuniões da igreja. Esses são os pequenos sintomas, mas se você não tratar logo, o negócio vai aumentar. Né? Então, para vocês estarem bem claros, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Aí finalmente o inimigo, a morte e o inferno também foram jogados para o lago de fogo. Aí sim, o último inimigo foi derrotado. Aí o filho, o que o filho faz? Entrega o reino para o Pai. Senhor Jesus. Puxa, e é por isso que se fosse o arcanjo, Deus tomou todo cuidado para que não volte a acontecer que ele entregue para alguém o reino e alguém usurpa esse reino para ele. Rapaz, o filho entrega o reino para o Pai. Amém. Aí, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Claro, Deus, né, não está incluído de todas as coisas ser subordinado. O Deus é supremo máximo, não é? Aí versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, agora sim, porque o último inimigo já foi destruído. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus conseguiu, né? Finalmente conseguiu, né? Aleluia. Então, deu trabalho, ufa. Deu trabalho, mas vai dar certo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. E finalmente 50. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém.